Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, empresários e pessoas que estão visitando nossa orientação empresarial de hoje, nossos convidados. Estamos aqui reunidos em mais um encontro internacional de empresários e teremos essa noite duas pessoas dando palestra. A primeira palestra será a demonstração do plano de negócios da nossa empresa, a qual estamos associados. Esta pessoa é o senhor Gesselino Campanha. Vou informar um breve currículo dele. Ele é médico pediatra, ele é casado, tem duas filhas e um neto de 8 anos. E uma das filhas é a Raquel, que mora em Brasília, e a outra é a Lívia, que mora em Cedral, São Paulo. Né? Então, tem o neto, Theo, de 8 anos de idade, e a neta de 3 anos, a Cecília. Muito bem. Então, nos ajudem a receber, diretamente de Cedral, o doutor Gesselino Campanha. E eu peço que abram seus microfones para uma grande salva de palmas. Salve, Juscelino! Meu Deus. Bem-vindo. Dá o seu recado. Obrigado. Muito bem. Podem fechar os microfones de novo. Gesselino, boa noite. A sala é sua. Muito obrigado, Natan. O tempo passa. O netinho já tem 9 anos e a Cecília já vai fazer 7. Tá bom. Mas muito obrigado pelas palavras. E estamos aqui encarregados de mostrar para os nossos convidados o que é esse negócio, do que se trata. E eu peço a esses convidados que analisem com muito carinho esta oportunidade. Eu peço aos convidados que analisem essa oportunidade com muito carinho, porque, na verdade, é uma grande oportunidade. É também chamado de o negócio do século XXI, pelo próprio Robert Kiyosaki, que é o autor do livro intitulado O Negócio do Século XXI. Muito bem. É um negócio em marketing multinível e que nos ensina a gerar renda passiva, sendo que a maioria de nós ou somos empregados, ou autônomos, ou somos donos de pequenos negócios, e cuja renda é ativa e não passiva. A renda ativa é aquela que nós recebemos no final do mês. Ou se somos empregados, recebemos o salário, ou se somos médicos ou empresários, pequenas empresas, no final nós recebemos os nossos salários, né? Em função do que produzimos naquele mês, ou projetos, ou enfim, trabalhos. Ou seja, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. Muito bem. Esse, na verdade, é o nosso plano A, o nosso plano principal. E na maioria das vezes trabalhamos de 8 a 12 horas por dia e demoramos 35 a 45 anos para conseguirmos a aposentadoria. Muito bem. E trabalho esse que muitas vezes temos que levantar cedo, de segunda a sextas-feiras, com chuva ou sem chuva, com frio, trânsito ruim, cansado, ou com febre, ou com os filhos doentes, nós temos que levantar e ir para o batente. Por quê? Porque se não trabalhar, não tem dinheiro no final do mês, tá certo? E quando você se aposenta, aos 45 anos, em média, o que nós vamos fazer com essa aposentadoria? Será que a gente consegue realizar algum sonho? É muito difícil. Por isso é que
nós convidamos você, querido amigo, que está aqui pela primeira vez, que está vendo esta oportunidade, a conhecer esse projeto. Ou seja, o negócio do século XXI, né? Esse projeto não depende de raça, de religião, de sexo, de idade, de instrução. Você pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser dona de casa, qualquer coisa você pode ser. Todos começam do zero e vamos chegar ao sucesso. Todos têm chance de chegar ao sucesso, começando do zero. Diferente de outras oportunidades, de outras atividades, onde muitas vezes, para se obter sucesso, tem que se passar por cima das pessoas. Não é verdade? Muitos outros negócios, para a pessoa chegar lá no topo, ele tem que passar por cima como se fosse um rolo compressor. Então, a proposta é de um plano B. Um plano B ou um negócio próprio para conseguir uma renda passiva. Renda passiva, quando a gente fala em renda passiva, lembramos dos direitos autorais, dos aluguéis, a aposentadoria é uma renda passiva. Muito bem, você planta hoje e colhe no futuro. E se você é um artista, se você é um escultor, se você é um escritor, se você tem imóveis alugados, tudo isso renda passiva. E a aposentadoria? E será que essa aposentadoria, o que você faz com ela quando você se aposenta? A maioria de nós, como eu, continuamos a trabalhar. Por quê? Porque é uma aposentadoria que não dá para, muitas vezes, manter aquele nível de vida que a gente mantinha quando trabalhava. Porque cai, né? E a maioria das pessoas já pensou ou já programou de fazer alguma coisa extra, algum negócio próprio para aumentar a renda. A maioria de nós ou já pensou ou já tentou. Mas deparamos com os obstáculos: capital, conhecimento, tempo, porque se nós já temos o nosso plano A de trabalhar 8 a 12 horas por dia, como é que nós vamos achar tempo para empreender ou fazer um outro negócio? Burocracia, aluguel, etc, etc. Então, nesta oportunidade, que é o plano B que nós chamamos, a proposta é de você trabalhar, continuar fazendo o que está fazendo, por enquanto, né? E a proposta é 2 horinhas por dia, você escolhe suas horas vagas, final de semana, à noite, você que escolhe. E a proposta é de 2 a 5 anos, fazendo o que tem que ser feito, você conquistar a sua liberdade financeira. Não são os 45 dos trabalhos habituais, dos trabalhos convencionais, não é aposentadoria, e sim liberdade financeira. Você vai ter tempo, você vai ter dinheiro para usufruir da maneira que você quiser. Muito bem. E esta atividade, ou este negócio próprio que você pode fazer em paralelo, vai te propiciar a sair daquela rotina que todos nós temos, né? Trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, acaba o dinheiro, trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro, trabalha, é uma rotina. O marketing multinível, ou marketing de rede, ou marketing boca a boca, são as denominações que ele recebe, vai permitir que você, tendo esse negócio próprio, a partir do zero, vai permitir que você saia dessa rotina. E aqui que é importante, você não precisa capital, o capital é você mesmo, tá? Aqui o capital é você mesmo, você não precisa de diploma,
de habilidades. As habilidades você vai conseguindo com o tempo, à medida que vai desenvolvendo o negócio. Não precisa de tempo, porque, como eu falei, 2 horinhas por dia você escolhe. Você não tem patrão, você não tem empregado, você não tem burocracia, você não tem aluguel, CNPJ, nada disso. Você usa o capital financeiro e a estrutura administrativa e a estrutura física da parceira corporativa, que é uma empresa que se chama Emory. Muito bem, nós vamos falar daqui a pouquinho dela. Agora, como que isso funciona? Funciona em movimentar produtos. Como assim? Você compra produtos para sua casa, para o seu lar, você compra para a higiene pessoal, para a limpeza da casa, para roupas, para beleza, etc, etc. E onde você compra esses produtos? Muita gente compra no Carrefour, no Walmart e assim por diante. Mas não importa onde você compra. O que importa é que você nunca ganhou dinheiro comprando neste ou naquele supermercado. Tá certo? Muito que possa ter ganho é um obrigado e algumas sacolinhas. Neste projeto, você vai mudar de supermercado. Esta é a proposta. Você muda de supermercado. Você vai comprar direto da fábrica. Esta que eu falei agora há pouco, a Emory. Você vai fazer uma associação com essa empresa e você vai se tornar um empresário independente. Como eu já falei, sem patrão, sem empregado, sem burocracia, sem nada. E com o direito, à medida que você se associa, com o direito de comprar direto da empresa, com descontos, com produtos espetaculares, são produtos orgânicos, ecológicos, concentrados, portanto, econômicos, biodegradáveis, então preserva a natureza e você torna o seu lar um lar ecológico. E um detalhe muito importante que a gente não encontra em nenhum outro negócio, em nenhum outro supermercado, que é a satisfação garantida. Ou seja, você tem 90 dias para gostar ou não do produto. Se você não gostar, não importa o quanto que você utilizou, você pode devolver a embalagem e não precisa explicar. A empresa te devolve o dinheiro integralmente. Tá certo? Agora, qual que é o trabalho? Olha, gente, por incrível que pareça, o trabalho é o mesmo que nós fazemos ou que fizemos a vida toda. Quando gostamos de um produto ou quando não gostamos, nós fazemos o que se chama de propaganda, ou propaganda positiva ou propaganda negativa. Só que agora, nesta atividade, nós vamos fazer essa propaganda de forma profissional. Nós vamos aprender a fazer isso de forma profissional. Trabalhar para você mesmo, para realizar seus sonhos e não os sonhos de outras pessoas. Você vai propagar esses produtos, você vai utilizar os produtos em primeiro lugar e, conhecendo os produtos e consequentemente gostando, e isso eu garanto que vão gostar, gostando dos produtos, vão fazer a propaganda desses produtos. Para quem? Para quem você conhecer, para parentes, para amigos, para vizinhos, para pessoas que não conhecem, que muitas vezes encontra na rua. Enfim, você vai fazer a propaganda para todo mundo que você conhece. E pode, se quiser, vender os produtos, porque são produtos de extremamente facilidade de venda, porque são de fácil aceitação, tá? E, com isso, construir uma renda imediata. Muitas vezes as pessoas entram com necessidade de um dinheirinho extra para começar. E isso
essa venda de produto propicia esse lucro imediato e muitas vezes até interessante, porque a maioria das pessoas ganha o salário mínimo ou pouco mais, e vendendo produtos você pode ter muito mais que isso daí. E uma terceira atividade é patrocinar pessoas, ensinando as pessoas a utilizar os produtos, a conhecer os produtos, a divulgar os produtos. E isso você vai patrocinando as pessoas, formando uma rede de distribuidores, uma rede de consumidores, uma rede ou uma comunidade de consumidores, com ganhos, à medida que cresce essa rede, esses ganhos serão ilimitados. E para fazer isso, não precisamos parar de fazer o que nós estamos fazendo, pelo menos por enquanto. É gradativo, é um negócio gradativo, é um negócio crescente. Lembrando bem, não é emprego, então você não vai ser remunerado no final do mês como se fosse um empregado. Você vai ter essa renda gradativa à medida que você vai fazendo a tua rede crescer. Vai depender de um esforço, de uma dedicação e que pode ganhar alguns reais, mas também pode ganhar milhares de reais. Vai depender da sua dedicação. E aí sim, você pode largar o plano A, aquele plano que nós trabalhamos muitas vezes para os outros, para fazer ou realizar o sonho dos outros, e trabalhar apenas para você. Qual que é o nosso trabalho? É encontrar pessoas. Todos os negócios precisam de pessoas. A diferença é que as pessoas nos outros negócios são as que pagam, certo? Aqui as pessoas são nossas parceiras, portanto não são exploradas. E quem você conhece? Muita gente, acredito. E quem vai conhecer durante o passar dos anos? Também muita gente. Então faça a propaganda para todo mundo. Mostre essa proposta. Mostra esse trabalho. No trabalho, nos consultórios, nas academias, nos clubes, nas igrejas, onde você estiver. E você mostrando esse negócio, mostrando esse plano, mostrando esse projeto, as pessoas vão se interessar. Uma parte talvez não se interesse, mas alguém vai se interessar, porque muita gente está ali fora procurando o que fazer, procurando oportunidades. E você vai formando uma rede gradual, ininterrupta, crescente, e vai formando aquilo que a gente chama de grupos ou comunidades de consumidores. Por exemplo, você convida 3 pessoas e ensina essas pessoas a usar os produtos ou revender ou convidar outras pessoas. E cada um dessas 3 pessoas convida mais 3 pessoas. Aí o seu grupo já não está sozinho, você já não está sozinho. Você está com 3 e mais 3, cada um dessas 3, você já está com 13 pessoas no seu grupo, consumindo produtos, porque você vai ensiná-los a consumir produtos. Por quê? Consumir produtos? Porque é a engrenagem do negócio. E todas essas pessoas vão fazendo o mesmo, e a sua rede vai crescendo, 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 e patrocinando, de tal forma que você vai chegar a um ponto que você vai ter gente consumindo produtos no Brasil inteiro, às vezes até fora do Brasil, no exterior, porque esse negócio se estende para todos os territórios onde essa empresa está situada, e você pode expandir o seu negócio para esses países. E fazendo isso de forma gradativa, de forma persistente, disciplinada, você terá uma rede de consumidores grande e, consequentemente, os ganhos também serão grandes. Fale, e aqui eu gostaria de deixar para a pessoa que te convidou
a mostrar os detalhes de como isso acontece, de como esses ganhos ocorrem, para que ele te explique direitinho. E quem é nossa parceira corporativa, ou nossa empresa corporativa? É a Emoi, como eu já falei. E por que nós escolhemos a Emoi? Exatamente por ser a primeira, a número 1 no mercado mundial de marketing multinível e vendas diretas. Ela tem mais de 60 anos no Brasil, no mercado mundial, e mais de 30 anos no Brasil. Está em mais de 100 países no mundo todo e produz esses produtos de alta qualidade, como falei, mais de 400 produtos, 450 produtos no mundo todo, e no Brasil, mais de 100 produtos. Produtos, como eu já falei, de uso obrigatório no lar. Esta empresa tem um programa de capacitação incrível que permite que qualquer pessoa tenha sucesso. Você vai aprendendo gradativamente, à medida que vai desenvolvendo o negócio. Você pode contar com um orientador o tempo todo ao seu lado, interessado no seu sucesso. É a pessoa que te fez o convite, que passa a ser o seu patrocinador à medida que você se associa a esse negócio. Essa pessoa é seu amigo e tem todo interesse que você tenha sucesso, porque só assim ele vai ter sucesso também. Portanto, grude nesta pessoa. Ela vai te ajudar, vai te ensinar tudo, tá? Sobre o negócio, porque se trata de um negócio ganha-ganha. Se você ganha, ele ganha. Se você não ganha, ele não ganha. Diferente de outras atividades. E se você pensa que, nós falamos, lembra? Nós falamos de 2 a 5 anos. Se você pensa que 2 ou 5 anos é muito tempo, pense no seguinte. Um aluno entra numa faculdade depois de cursar primário, secundário, colegial, cursinhos, etc. Eu falei aqui os cursos da minha época. Hoje parece que tem outros nomes. E depois de 4, 5 ou 6 anos de faculdade, a gente recebe um diploma. E aí vamos exercer a profissão e poder ganhar dinheiro. Mas será que nós já com o diploma na mão, já saímos aí ganhando dinheiro? Será? Como é que está o mercado ali fora? Está difícil. E aqui, né, nesse negócio, você já pode começar a ganhar dinheiro nos primeiros meses de negócio. E é gradual, é crescente e sem parar de fazer o que está fazendo. Então, é uma renda extra. Você só vai parar de fazer o que você está fazendo quando você já estiver muito bem nessa atividade. E muitas informações adicionais vocês vão receber e vão ser passadas para você pela pessoa que te convidou. É um negócio, como eu já falei, de ajudar pessoas, pois se você cresce, essa pessoa cresce. E vai falar da empresa, do sucesso que ela faz no mundo todo, as mudanças de vida de milhares e milhares de pessoas, as formas de remuneração, os reconhecimentos, importantíssimo nessa empresa, coisa que nós não vemos em outras atividades, os níveis de bônus, vocês vão conhecer o nível prata, platina, rubi, esmeralda, diamantes, etc, etc. Vai falar, essa pessoa vai falar para você dos pilares que sustentam essa atividade, que é a liberdade, família, esperança e recompensa. E que também vai dizer para vocês que se trata de uma renda vitalícia e hereditária, isto é, passa para filhos e netos. Será que nas outras atividades nós conseguimos isso? Eu, como médico pediatra, se eu deixar de ser médico por alguma razão, eu não passo isso para minhas filhas nem para os meus netos. Já essa atividade nós podemos passar para os filhos e para os netos. Então,
pergunto, para finalizando, vamos fazer parte, convidados, vamos fazer parte desse projeto? Está funcionando para mim, para nós e para milhares de pessoas no Brasil e no mundo todo. Por que não para você? Mas precisa dar o primeiro passo. Associar-se, adquirir um kit com produtos e usá-los e conhecê-los. E aí o seu patrocinador vai te ensinar os primeiros passos. Boa sorte e sucesso a todos. Muito bom. Por favor, abram seus microfones. Uma salva de palmas. Muito bem, Juscelino. Maravilha. Gente, sabe o que me apaixona nesse negócio? O que assusta algumas pessoas, na verdade. É porque quando a gente comenta com alguém, compartilha, que agora é o verbo da internet, alguma coisa boa com alguém, a gente não tem noção de quantas pessoas, através desse alguém para quem a gente compartilhou, ainda usufruirão dos benefícios que a gente originalmente usufruiu e que compartilhou com uma pessoa. Essa uma pessoa vai passar isso adiante, porque se ela gostar daquela informação que foi dada, daquela oportunidade que lhe foi conferida, ela vai naturalmente compartilhar isso com outras pessoas. Imagina se a gente compartilhar com todo mundo que a gente conhece. Quantas pessoas serão atingidas? Isto é multiplicação. Nós aqui chamamos esse fenômeno de duplicação, porque a gente se duplica quando faz isso. Né? Por exemplo, uma oportunidade de passagem aérea barata, de repente alguma companhia aérea faz aniversário e faz uma promoção de passagem aérea muito mais em conta do que o mercado oferece. A gente vai naturalmente passando isso primeiro para quem? Para a família, né? Olha, está tendo uma promoção assim, assado. Depois a gente passa para os amigos. E a gente não tem noção de quantas pessoas serão atingidas por isso. O nosso negócio faz isso de maneira profissional e sistemática. Por isso aqueles números que o Juscelino citou no início, de 1 para 3, 3 para 5, porque isto vai crescendo e a gente tem como matematicamente, através de uma metodologia de ensino, tornar isso possível e, inclusive, traçar metas. Quantas pessoas que a gente quer ter no nosso grupo, chamado grupo de negócios, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Isso a gente aprende através de um sistema educativo próprio da empresa. Juscelino, parabéns, maravilhoso o seu plano. E é isso aí. Bom, eu falei que são 2 palestrantes, né? Muito bem. Juscelino, a ele coube a apresentação do plano. Agora nós vamos contar com uma outra oradora que vai dar uma experiência, um relato de experiência dela no nosso negócio. E esta outra oradora, ela nasceu em Guaratinguetá, São Paulo. Há mais de 30 anos ela reside em Jundiaí, São Paulo. Ela é casada, ela tem 2 filhos, e eles fazem um negócio junto com ela também, obviamente, porque esse negócio é um negócio de família, não é certo? Ela é engenheira elétrica de formação, trabalha na área comercial com tratamento de água industrial. E ela desenvolve esse negócio Amway há mais de 20 anos. Será que a gente tem alguma coisa importante a ouvir através dela? Ela tem muita experiência, gente. E os hobbies dela são basquete, aviação, ficar com a família e poder, principalmente, viajar com ela. Então, me ajudem a receber, diretamente de Jundiaí, São Paulo, com uma grande salva de palmas, a Sônia Reis. Habilitem seus microfones e vamos aplaudir a Sônia. Aí, Soninha. Bem-vinda, Sônia. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, gente. Olha só. Sônia, a sala é sua. Vou pedir a todos que novamente fechem seus microfones e vamos ouvir o que a Sônia tem a nos dizer. Sônia, bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação. Vou compartilhar a tela aqui. Falando da experiência hoje, que foi me pedido, né?
Hoje eu sou 100% comercial, tanto na área do que a gente chama de plano A, como também desenvolvendo na Emory, né? Mas nos primórdios da minha carreira, eu tinha uma parte muito técnica, né? Sou engenheira, trabalhava numa grande empresa onde eu trabalhava na área de projetos, né? Projetos na parte de eletricidade, corrente contínua. Então, assim, era um universo muito diferente do que é a área comercial. E a gente tinha, naquela época, uma ideia de que a área comercial era uma coisa mais simples, mais simplória. É aquela pessoa que não tem o que fazer, e aí, então, ela vai vender ou vai trabalhar na área comercial, né? E aí, no meados dos anos 90, né, teve uma crise nessa empresa, e aí eu, muito técnica, né, assim como outros 400 engenheiros, foram dispensados da empresa, e você fica meio que perdido no mercado em crise, né? E aí eu conheci a área comercial e me apaixonei, não saio dela de forma nenhuma, porque é muito bom, né? Você determina o que você quer, o quanto você quer ganhar, e se você quer ganhar mais, você não depende de um sindicato, de um patrão, ou de qualquer coisa desse tipo. Trabalha mais, né? Busca mais oportunidades e você ganha com isso. E aí, para que você consiga ter sucesso nisso aí, você pode ser chamado de vendedor, de recomendador de produtos, não importa. Tinha uma época que na empresa a gente era chamado de engenheiro de vendas, né, que era um nome mais sofisticado. Até a hora que apareceu um gerente e falou, não, vocês são vendedores. E é isso mesmo que a gente é. Não só eu, no que eu faço, mas a vida toda a gente é um vendedor, a gente vende alguma coisa, vende uma ideia, né, vende um produto, enfim, o tempo todo a gente está se vendendo. Até mesmo quando a gente está namorando, né, a gente está se vendendo. E aqui, então, eu preparei alguma coisa mais típica de vendas, né, e você pode estar se chamando aí de recomendador de produtos. A área de vendas te dá uma condição de uma renda extra mesmo nesse negócio. Agora, desenvolver esse negócio vai te trazer uma renda extraordinária, né? E para isso você tem que conhecer um pouco mais do negócio. Então, continuando aqui um pouco das nossas linhas, né? Nutrilite, a parte de home, são produtos que a gente tem, como disse o Juscelino, que você vai usar no seu dia a dia, chova, faça sol, você não tem crise com os produtos dessa empresa, né? Eles são produtos do dia a dia, né? Você precisa de produtos de limpeza, você precisa escovar o dente, você precisa tomar banho, lavar o cabelo. Esses são os produtos que essa empresa oferece, e com uma qualidade inacreditável. E como que a gente recomenda, né? Porque algumas vezes as pessoas têm dificuldade em me entender, né? Essa é um pouquinho da ideia, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de PNL, né? Para a gente entender como é que é esse diferencial, né? O que é o PNL? Vamos entender um pouquinho, né? É programação neurolinguística. A programação, como sequenciamos nossas ações para atingir nossas metas. A neuro é o relacionado à mente e como a gente pensa, e a linguística, como utilizamos a linguagem e de que maneira ela nos afeta. A gente tem basicamente 3 tipos de pessoas, uns mais padrões, mais padrão dentro do que eu vou falar, e tem uns que são meio que misturados, né? Então, tem as pessoas que são mais visuais, mais auditivas ou mais sinestésicas, né? Então, claro, visual tem muito a ver com visão, o auditivo com a audição, e o sinestésico é com o olfato, o paladar, com o tato, né? As frases, para os visuais, as frases mais usadas são: veja bem, veja, visual, veja bem, eu preciso dar uma olhada, olha só, né? Então, assim, você
percebe se a pessoa é mais visual e tenta falar na linguagem mais visual. Então, você vai de encontro ao que a pessoa é. Aí, comportamento, né? Os olhos sempre mais para cima, pode se movimentar rapidamente, é comum que pisquem com frequência, tem uma fala rápida e alta, ela é entrecortada por inspirações curtas, né? Então, no meio do caminho, fala uma coisa ou outra. Os olhos, tórax sempre para cima, respiração rápida e curta, localizada sempre numa parte superior do tronco. As roupas, de preferência, dá preferência à aparência, né? As mãos são movimentos rápidos, né? Da altura da cabeça, muitas vezes falam como os italianos, né? Certo, senatore? Aí temos auditivos, frases como, fale, me dê uma coisa, né? Você sempre vai ouvir, né? Ouvir dizer, né? Deixe-me explicar, falo com você amanhã, né? Então, você pega esse tipo de frase e já meio que vai rotulando como auditivo. Ou seja, eu tenho que responder, eu tenho que perguntar dessa forma para ele. Quais são os comportamentos físicos do auditivo? Os olhos são mais centrados, né, na direção dos ouvidos, a fala mais cadenciada, é comum o uso de onomatopeias, né? Ombros e tórax numa posição média, as mãos em movimentos na altura dos ombros, frequentemente apontam para os outros, tamborilar os dedos, balançar a cabeça, né? Uma respiração média, roupas e objetos, da preferência aos sons, né? Diálogo interno, movimento dos olhos para baixo pode indicar a existência de uma deficiência, né? A pessoa pode estar ouvindo algo como uma conversa ou música, ou seja, fazendo as duas coisas. Então, eu já tenho um pouquinho do que é um auditivo. E os sinestésicos, né? As frases, posso sentir isso, aquele sentimento, né? O de pegar, o de tocar, né? Isso não tem uma base sólida, não estou sentindo firmeza nesse negócio. Então, a minha forma de conversar com ele vai ser meio que seguindo essa linha. E o comportamento físico do sinestésico? Então, os olhos mais para baixo, uma fala mais lenta e às vezes baixa, ombros e tórax relaxados, mãos em movimentos lentos e pequenos no centro do corpo. Muitas vezes eles gostam de tocar, de pegar, de sentir realmente, né? Uma respiração mais lenta e profunda, localizada na parte inferior do tronco, roupas e objetos, de preferência as roupas são bem confortáveis, nada de coisa mais chamativa, né? Mas também existem os que têm um pouco de tudo, né? Umas coisas, mas sempre a gente vai ter uma dessas formas mais acentuada. Quando eu consigo determinar isso, quando a pessoa é só visual, ou é só sinestésico, ou só auditivo, é muito fácil da gente conversar e puxar a conversa para onde a gente quer levar. Mas esses que misturam um pouco, às vezes a gente se confunde. Mas o importante é eu estar sempre o quê? Percebendo as pessoas, não simplesmente falando com as pessoas, mas sentindo como as pessoas são e o que elas querem para ela, né? Aí, com isso, você acaba agradando mais, você consegue explicar, demonstrar, e aí ele vai ter mais facilidade de aprender e de se interessar pelo que você quer mostrar. E aí, a ideia é aqui, conheça melhor os seus clientes e faça boas recomendações. Então, essa minha experiência é de ter vivido, de ter passado por essa área que eu mal conhecia e que comecei a me desenvolver prestando atenção nas pessoas. Porque uma coisa que é muito importante nesse negócio, como o Gercelino falou, são as pessoas, né? É as pessoas que vão estar divulgando a marca, divulgando as coisas. Então, eu preciso saber lidar com as pessoas. E a experiência hoje na TAM é sobre isso, ok?
Ok, parabéns. Uma salva de palmas por essa aula maravilhosa de programação neurolinguística. Muito bom. Muito bom. Maravilha. Aos Muito nossos obrigada. convidados, Parabéns, Sônia, parabéns, parabéns. eu Obrigada. diria para os nossos convidados o seguinte: no nosso sistema de formação, dentre outras inúmeras matérias, aprende-se também conceitos de programação neurolinguística. Está aqui a aula para comprovar. Essa aula foi justamente oriunda de estudos que foram feitos por ela, baseado nas orientações de indicações de livros, nas orientações de palestras que ela ouviu e de próprio interesse que ela teve de pesquisar mais a fundo. E como o nosso negócio, como ela bem disse, é com pessoas, nós precisamos saber como nos comunicar com as pessoas, né? Como chegar e fazer uma comunicação mais efetiva, até para que a pessoa, para quem nós estamos mostrando o plano de negócios, possa compreender realmente o que a gente está dizendo. Porque se não houver empatia, não houver comunicação, não adianta. Nós estamos gastando tempo e saliva, não é isso, Sônia? Então, parabéns por esta aula maravilhosa. Que bom que está sendo gravado, né? Tá bom, muito bom que está sendo gravado. Eu fico muito feliz com isso, porque está registrada essa aula fantástica. Agradeço imensamente, em nome dos empresários, dos convidados, essa belíssima aula que vocês, Gesselino, nos deram. Que noite maravilhosa, gente. Que espetáculo. Então é isso. Temos ainda 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Senatore, bem-vindo. Diga. Muito boa noite a todos. Sônia, na área da engenharia, em especial na década de 90, você tinha uma máquina, provavelmente com um monitor lá de 19 ou 20 polegadas, ou coisa que o valha, e se fosse, vamos dizer, compartilhado, você tinha 2 monitores, uma boa cadeira, uma boa mesa. Me conte, como foi essa coisa de, ao invés de olhar só para as telas e a parede, sair para fazer esse trabalho, não só da Emoi, mas o trabalho que você desenvolve na área, no plano A? Na verdade, foi meio que forçado, né? Você é extremamente técnica e, de repente, o mundo está passando por uma crise, você já não consegue, né, se colocar naquilo que você vinha fazendo, né? Então, você tem que se reinventar. E é isso aí. E uma das oportunidades foi essa, né, de trabalhar numa área comercial, inclusive numa área que não era bem a minha, né, mais na área química, mas a empresa procurava engenheiros para poder trabalhar nessa área. Então, era a candidata, né, e descobri como é a área comercial. Foi um treinamento de uma semana para entender um pouco do que era o tratamento de água e vamos para a rua. E aí você tem que fazer a sua carreira em cima disso, tem que procurar. Não é uma coisa simples, fácil, mas depois que você conhece e que você aprende alguns detalhes e como se comportar, a coisa vai muito rápido. E você faz a sua base, você faz o seu salário, o seu ganho, enfim, o que você quer. E isso é o que me encanta nesse negócio, da área comercial, de não ter que depender de ninguém. Eu gosto de ser livre e fazer as minhas coisas. Só para arrematar, A ajudou B e B ajuda A? Não tenha dúvida, muito, extremamente se ajudam, né? São perfeitas. Maravilha. Mário Bezerra, a palavra é sua. A Sônia deu um show aí, né? Não estou surpreso, porque ela é extremamente organizada, inteligente e sabe das coisas. É o que eu tenho observado, Sônia, ao longo
da nossa convivência. Parabéns. Obrigada. O Gesselino deu um show, ainda bem que não funcionou o PowerPoint dele, aí ele teve que falar, e aí, nesse quesito, ele é espetacular. Ele simplesmente consegue conquistar. Eu sei que ele tem uma dificuldade para construir redes. Ele é tão querido, todo mundo conhece ele na região que ele vive. Ele cuidou de crianças, ainda cuida, né? Aquelas crianças hoje são adultos, alguns são até avós. Então, quando ele vai falar, o pessoal gosta tanto dele. Quando ele vai falar de negócio com as pessoas, ele fala do negócio, a pessoa fala: ei, doutor Gesselino, mas legal esse negócio que você está falando aí, mas me conta uma coisa, o que eu faço? Eu tenho uma dor aqui. Ele não consegue destravar o médico que ele é. Então, eu queria falar isso. E só lembrar, gente, que na semana que vem nós temos um palestrante espetacular, e é lá de Minas Gerais, é o Elias Lisboa, que é uma pessoa que tem muita experiência de Amway, tanto do Brasil como de Europa, né? Ele morou na Itália há muitos anos, e ele é Safira, fundador, e não percam, e convidem pessoas. Era isso. Maravilha, Mário, maravilha. Luiz, a palavra é sua. Boa noite a todos. Queria, antes de mais, agradecer, de facto, a excelente apresentação do Gesselino e da Sónia. E queria só comentar, Sónia, puxa vida, eu sei que vocês não têm o sistema de tratamento de água da Amway, mas quando tiverem, puxa vida, vai ser um desafio aí na tua vida profissional. Realmente é um sistema extraordinário. Era só... Como? Não percebi. Na expectativa de que venha para o Brasil. Ui. É um produto fantástico mesmo. E obrigado a todos, boa noite. Maravilha, Luiz, maravilha. Queira Deus que nós tenhamos acesso logo a isso, porque você fala frequentemente, né, sobre esse tratamento, e o Paulo Hidreira também frequentemente falam, mostram, citam, deixam a gente com água na boca, literalmente com água boa na boca. Uma água boa tratada por essa empresa maravilhosa a qual nós somos ligados. É o nosso patrocinador corporativo, do qual a gente se orgulha muito. Então é isso, gente. Já está passando da hora. Eu quero convidá-los à próxima semana, como o Mário falou, do Elias, a palestra vai ser maravilhosa. Convidem pessoas, compartilhem com mais pessoas. Mesmo você hoje que está aí, que é convidado, compartilha, porque vale a pena. Olha que aula maravilhosa hoje. Imagina o que nos espera na próxima segunda-feira. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que foi uma noite esplendorosa, como sempre é, todas essas noites são especiais, e, se Deus quiser, até a próxima semana. Espero que todos tenham uma semana bem profícua, com muitas alegrias e muitos bons negócios. Um grande abraço. Lúcia, boa noite a todos, esperamos segunda-feira. Vou fazer. Oi. Te aguardamos segunda-feira. Boa noite a todos. Ao vivo e a cores. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até segunda.